noite ser grata a Deus, conhecer a Deus. E esta mensagem vai falar de um homem que queria conhecer Jesus, um homem que queria conhecer, aleluias, a Cristo, mas ele era um homem pecador, ele era um homem que tinha muitos erros, pecados, mas ele teve uma ideia de pelo menos ver Jesus. Vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 1 em diante. Lembrando você que no finalzinho dessa transmissão vamos estar orando ao Senhor. Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Meus amados, queridos irmãos, amigos, a palavra nos fala, nos relata nessa noite de um homem publicano, um homem rico, por nome Zaqueu. Um homem que possuía muitos bens, mas tinha com ele um interesse muito grande de conhecer Jesus. Aquele homem pensava dentro de ti: eu quero conhecer este homem que faz tantos milagres, que eles dizem que ele faz milagre. Eu nunca ouvi ele fazer milagre, mas eu quero conhecer a ele. E a palavra nos relata nessa noite que ele, aleluia, sabendo que Jesus iria passar por um lugar, a palavra nos fala que Zaqueu, por ser de pequena estatura, por ser um homem pequeno, e a multidão era muito grande que acompanhava Jesus, e ele pensando consigo: como eu faço para ver o Mestre? Como eu faço para ver Jesus, se eu sou de pequena estatura e a multidão é muito grande? Não tem como eu chegar perto dele. E a palavra nos fala nesta noite, e ele, tomando a sua decisão, e disse: bora à frente,
vou correr na frente da multidão e vou naquela figueira e vou subir, para que quando Jesus passar, eu verei o de perto. Aí eu posso conseguir ver Jesus. E a palavra nos fala nessa noite que assim Ele fez. Assim Ele fez. Ele foi correndo à frente da multidão, subiu na figueira brava, e Jesus ia caminhando. Jesus ia, aleluias, em direção àquela figueira, porque ali ele passaria embaixo da figueira. E a palavra nos fala que quando Jesus chegou embaixo da figueira, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí depressa. E aí, por mais que depressa, Zaqueu desceu da árvore. Zaqueu, aleluias, desceu da árvore. E Jesus disse para ele, aleluias: hoje me convém pousar na sua casa. Olha, agora Jesus, um homem santo, puro, pousar na casa de um ladrão, porque Zaqueu era considerado um homem ladrão, porque ele roubava os impostos. Zaqueu roubava os impostos, e ele era considerado um homem que furtava os impostos. E Jesus, sendo um homem santo, um homem justo, agora disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Até penso comigo que até Zaqueu começou a ficar assustado naquele momento. Ele queria apenas conhecer Jesus. Ele queria apenas ver Jesus. Mas agora Jesus disse para ele: Zaqueu, eu quero ver, aleluias, a tua família, eu quero conhecer a sua casa, eu quero dormir na sua casa, Zaqueu. A Cleonice, minha irmã, disse: amém, meu irmão. Deus abençoe, Cleonice. Amém, Deus abençoe grandemente a sua vida também. A Maura Aparecida, que entrou conosco também, né? A Maura Aparecida entrou comigo aqui no Facebook, agora que eu vi aqui. Deus abençoe, viu, Maura? E agora nós vemos que Jesus agora fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa, ó. Zaqueu agora começa a ficar preocupado. E eu sou cheio de pecado. Eu sou um homem pecador demais, tenho tantos erros. Como pode esse homem pousar na minha casa hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não enjeitou, ele não dispensou a presença de Jesus na sua casa. Ele não renegou a presença de Jesus na sua casa. Não, ele disse: vamos, mestre, é um prazer recebê-lo a ti na minha casa. E agora nós vemos que Jesus, tomando, aleluias, os seus discípulos, e foram para a casa de Zaqueu, aquele homem pecador, aquele homem que estava, aleluias, em muitos atos criminosos. E agora nós vemos que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e apressando-se desceu, recebeu com júbilo, recebeu o mestre com júbilo, recebeu o mestre, aleluia, com todo o amor do seu coração, porque Jesus transforma o coração do homem, Jesus transforma o coração da mulher, daquele que crê, daquele que recebe Jesus na sua vida, ele é transformado, porque Jesus tem poder de transformar a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que, aleluia, que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Agora aquela multidão que se encontrava com Jesus começou a dizer, começou a ficar preocupada, começou a murmurar dizendo: como pode um homem, aleluia, justo, um homem que não tem nenhum pecado, ir para a casa de um pecador e se hospedá-lo?
Aleluia. Amém, meus irmãos. Lucas Moraes, ele disse aí: oração por meu pai, Manuel Lino de Moraes, está fazendo hemodiálise, que Deus lhe dê saúde. Amém, meu irmão. Vamos orar. Em nome de Jesus, Deus vai dar saúde para ele. Porque a palavra nos fala, se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor. Nosso irmão Lucas Moraes, capital paulista, né, meu irmão Lucas? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Agora Zaqueu, aleluia, sentiu a emoção, aleluia, de Cristo na sua casa. Agora aquele homem pecador se encontrou com o coração transformado e dizendo para Jesus, aleluia: Senhor, eu retribuo, aleluia, os pobres metade das minhas riquezas, e naquilo que eu tenho furtado, aleluia, eu devolverei, aleluias, quadruplicado. Aleluias. E agora nós vemos Jesus olhando para Zaqueu, viu que aquele homem estava verdadeiramente com o coração transformado. Aquele homem estava agora, aleluia, tão transformado com Cristo, porque ele, aleluia, disse: eu devolverei aquilo que eu furtei, Senhor. E a palavra nos fala que Jesus olhou para Zaqueu e disse: aleluia, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E nessa noite ele fala para mim, fala para você: recebe Cristo na sua casa, recebe Jesus no seu coração agora. Ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar, aleluia, como ele transformou a vida de Zaqueu. Creio eu que ele transformou a vida da família de Zaqueu, e agora ele pede para você: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua casa. Muitas das vezes essa casa é o seu coração, essa casa é o seu coração, ele quer entrar no seu coração. Arranca essa maldade, arranca essa impiedade do seu coração, deixe Jesus fazer morada, arranca essa raiz do Satanás que está raizando no seu coração, e deixe Jesus se enraizar outra vez no seu coração, porque o coração do homem pertence a Deus, mas Satanás, ele é atrevido e astuto, ele chega e toma posse aonde não a pertence. Ele começa a enraizar, ele começa, aleluia, a transformar o coração do homem na maldade, e aí ele acaba que tira o homem do foco. Zaqueu, um homem pecador, um homem que furtava os impostos, e agora ele se viu tão importante, porque para Deus, meus amados, não importa a riqueza, para Deus não importa os bens que nós possuímos, para Deus não importa as vestes que nós estamos usando, para Deus não importa, aleluias, o que você está passando, para Deus não importa, porque importa para Deus, aleluia, o teu coração. É que você deixe Ele agir no seu coração, é que você deixe Ele tomar posse deste coração, aleluias, que era dele e agora se transformou na moradia de Satanás. Para Deus não importa o pecado que você cometeu, para Deus não importa, aleluias, aquilo que você tem praticado. Se transforme num homem novo, se transforme, aleluia, como Zaqueu se transformou na nova criatura. E agora Jesus disse para Zaqueu, aleluias: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão.
Jesus olhou para aquela multidão que murmurava. Jesus olhou para aquela multidão, com certeza os discípulos estavam murmurando agora, dizendo: como pode o mestre, o nosso mestre agora, um homem justo, fiel, aleluia, hospedando na casa de um homem pecador, um homem ladrão, que rouba os impostos, agora Jesus está hospedando na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos fala, e Jesus olhou para aquela multidão, com certeza Jesus estava indignado com aquela multidão, murmurando, dizendo: como podem um homem justo se hospedar na casa de um ladrão, um homem que rouba os impostos? E a palavra nos fala que agora Jesus olhou para aquela multidão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Ele veio buscar aquele que estava com a vida perdida. E nesta noite Ele fala para você, você que já está, aleluias, a ponto de cometer algo terrível com sua vida. Ele fala contigo nesta noite. Ele fala contigo nesta hora: eu sou o Deus da sua vida. Eu sou a vida do teu corpo. Não faça, porque a vida me pertence. É eu quem posso tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer transformar a sua vida agora. Se você crê, você recebe o milagre do Senhor. Não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você está sentindo nessa noite, Ele tem algo para você. Ele tem bênção para você agora. Basta você crer, como Zaqueu creu. Zaqueu acreditou. Zaqueu ficou transformado. A casa de Zaqueu ficou transformada porque ele ouviu e deu crédito à palavra de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. Eu vim para aquele que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim salvar aquele que estava perdido. Jesus não veio para aquele que estava salvo, não. Jesus veio para aquele que estava perdido. Ele veio para o homem perdido. Ele vem para a mulher perdida. E nesta noite Ele fala para você: aleluias, eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar a sua vida como eu mudei a vida de Zaqueu. Eu quero transformar a sua vida. Até mesmo Zaqueu, que era um homem rico, agora ficou, aleluias, com o coração aquebrantado e dizendo: Senhor, eu devolverei aquilo que eu tirei, aquilo que eu roubei, eu devolverei quadruplicado. Irei vender parte dos meus bens, irei vender parte dos meus bens, repartir aos pobres. Porque Jesus, quando entra no coração do homem de verdade, o homem é transformado. Jesus, quando entra no coração do homem, quando o homem aceita de Jesus de verdade, o homem é transformado, o homem é mudado. O homem não vê mais, aleluias, interesse nas coisas deste mundo. O homem não vê mais interesse nas coisas deste mundo, porque ele é transformado. E Jesus transforma a vida do homem perdido. Jesus transforma a vida daqueles, aleluia, que está sendo humilhado. Quantos que olha para você e diz: você não vale nada, você é um lixo, você está descalçada, você é um mendigo. Olha, quantos que julgam, quantos que criticam. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem para si, onde as pessoas agradam a si mesmo. Quando vê, aleluia, um deitado debaixo da ponte dos viadutos, passa por ali e dá risada dizendo: este é mendigo. Aleluias, este é um homem mendigo. Esta mulher mendiga, não passa perto disso, que cheira mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos num mundo de orgulho, de vaidades. Um mundo, aleluia, onde o povo só olha para si próprio. Jesus não. Jesus veio para aquele que estava perdido. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. E nesta noite Ele quer salvar a sua vida. Nesta noite Ele quer salvar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Não desista desta palavra. Continue firme. Zaqueu, ele foi transformado. Ele continuou na mensagem. Ele continuou na palavra. Porque quando Jesus transforma um homem de verdade, o homem muda. Quando Jesus transforma um homem de verdade, o homem é mudado. E nesta noite, aleluias,
nós somos mudados por Cristo Jesus. Ele muda o nosso pensamento, Ele muda o nosso modo de ver as coisas. Ele faz nós esquecer os prazeres do mundo, porque isso não agrada mais o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala na sua palavra: fugir da presença dos escarnecedores. Nós temos que fugir da presença do mal, nós temos que fugir da presença de Satanás. Aonde há uma rodinha, aleluia, de drogas, de álcool, nós temos que fugir, porque é Jesus que nos ordena que nós temos que fugir da presença do mal. Quando Jesus transforma, quando Jesus muda, aleluias, o homem fica mudado de verdade, porque Zaqueu foi mudado de verdade, Zaqueu foi transformado de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Ele fala para você também: eu preciso pousar na sua casa hoje. Eu preciso, desce de onde você está. Desce, aleluia, dos prazeres do mundo, que eu preciso pousar na sua casa hoje. Eu preciso pousar na sua casa, desce daí. Ele fala contigo agora, mas às vezes você está com o ouvido tampado, às vezes você está com o ouvido espiritual tampado, você não dá crédito, você não confia mais, você perdeu a esperança, quantos desviados que afastou dos caminhos do Senhor, perdeu a esperança na volta de Cristo. Você fala, eles não dão ouvido, para eles isso é brincadeira, para eles isso não existe, perdeu a esperança. Mas é isso que Jesus disse: quando Ele vier, aleluias, vai achar muito despercebido. E Ele fala também, aleluias, que havia, louvado seja o nome do Senhor, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E a palavra nos fala, Jesus compara as 5 loucas com aqueles desviados, com aqueles afastados, aleluia, dos caminhos do Senhor. E as 5 prudentes são aquelas que estão em vigilância, aquelas que esperam o noivo, aquelas que estão com as vasilhas preparadas, aquelas que estão com as lamparinas abastecidas de azeite. E a palavra nos fala, aleluias, que as 5 loucas foi, aleluias, aproveitar e esqueceram de abastecer as suas lamparinas. E aleluia, as 5 prudentes se prepararam e vigiaram. E a palavra nos fala que à meia-noite o noivo chegou, à meia-noite o noivo veio e disse, aleluia, assim prudente: entra, noivo, nós estamos à sua espera. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vemos que as 5 loucas disse, aleluia, e agora o que nós fazemos? Nós estamos despreparados, as nossas vasilhas não têm azeites, e agora o que nós fazemos? E a palavra nos fala que elas foram até as 5 prudentes e disseram: dá-nos o azeite, dá a nós do vosso azeite, nós precisamos de azeite, as nossas lamparinas estão acabando, aleluia, nossas lamparinas estão apagadas. E agora nós vemos que as 5 prudentes disseram: agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, aleluia, o que nós temos só dá para nós. Vá e compre para vocês, vai e abastece as suas lamparinas. E a palavra nos fala, louvado seja o nome do Senhor, e as 5 loucas saíram para buscar o azeite, para abastecer as suas lamparinas. E a palavra nos fala que quando elas saíram, o noivo chegou. Já era tarde demais, não tinha mais, aleluias, as chances delas conhecer o noivo. O noivo chegou e entrou, aleluias, para a presença das 5 prudentes que estavam vigilantes e aguardando a presença do noivo. Assim é comparado a vida do homem que está distante dos caminhos do Senhor. Quantos que pregavam, quantos que anunciavam a palavra, mas hoje se encontra caído, não crê mais, não acredita mais, não dá ouvido mais. Para ele é somente as coisas do mundo, para ele é só o dinheiro, para eles é só os bens materiais, o carro de luxo, para eles é o tesouro dessa terra, para eles essa palavra não significa mais, aleluias. Vai chegar um dia que a palavra nos fala que muitos vão procurar ouvir esta palavra, mas não vai mais encontrar, porque vai encontrar as páginas em branco. Jesus vai te retirar a sua palavra da terra, junto com os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Almeida, fale comigo. Deus abençoe, Almeida. É porque o Instagram está de lado aqui, viu? Não estou vendo aqui. Não estou aqui em direção à tela do Instagram. Mas Deus abençoe, viu, Almeida, que entrou conosco aqui no Instagram. A Gleice também, Silva, entrou conosco no Instagram. Deus abençoe muitos de vocês que entraram aí. Mas está de lado da câmera aqui do Instagram. Não deu para mim estar vendo vocês aí, tá bom? Deus abençoe grandemente. Vamos ficar em vigilância, porque ele disse, aleluias, a hora nem um dia ninguém sabe, unicamente meu Pai que está no céu. Mas esse dia chegará, nós temos que ficar preparados para recebermos o noivo, com as nossas lamparinas abartecidas, como a vida de Zaqueu, daquele dia em diante, transformada por Cristo. Temos que ser, aleluia, semelhante a Zaqueu e as 10 virgens, as 5 virgens prudentes,